paz do Senhor, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Ceissa Silva. Eu vou contar um sonho que eu tive essa madrugada e tenho certeza que não foi apenas um sonho, foi uma revelação. E eu preciso passar essa revelação para o povo de Deus, amém? Fui dormir tranquilamente como de costume, fiz minha oração, dormi. E aí eu sonhei o seguinte, que na cidade tinha aparecido um gigante e eu via muitas pessoas na rua passeando, eu via carros, via motos. E era uma cidade diferente, que eu nunca tinha pisado naquela cidade, mas era como se fosse uma cidade pequena, cheia de ruas, muitas ruazinhas. Eu via como se eu estivesse na rua, andando com o meu irmão e a minha cunhada, e aparecia no noticiário, colocaram tipo a televisão bem alta, alguns vizinhos ao redor colocaram a televisão bem alta e estavam passando o Jornal Nacional. O William Bonner falava bem assim, pessoal... O William Bonner não, a moça que acompanha ele, eu nem assisto jornal, eu nem tenho TV em casa. Mas não é porque a igreja proíbe não, é porque não tem condições no momento mesmo, eu não tenho TV. E aí, aquela moça que acompanha ele, acho que é a Renata, ela falou assim, gente, a partir desse momento estamos aqui transmitindo ao vivo e está se levantando o gigante. Ele vai passar nas cidades, ele vai passar nas ruas. Então todos, exatamente todos, sem exceção de ninguém, entre dentro dos seus lares e permaneçam dentro de casa, não saiam, retirem as crianças, retirem tudo, animais, coloquem todos dentro de casa, porque o gigante vai passar, ele já está saindo em direção e começava a falar. Nisso eu saía correndo desesperada com meu irmão e minha cunhada. Gente, era um desespero tão grande, é como se fosse uma sensação de medo assim que nunca tinha sentido na minha vida. E eu saía desesperada correndo, faltava perna, faltava fôlego, e a gente correndo, e meu irmão só passava na frente e ele gritava, vai! E nisso, por onde a gente ia passando, a gente ia gritando para as pessoas também entrarem, para a pessoa que não tinha ouvido o jornal. E era como se alguém estivesse ouvindo esse jornal numa caixa amplificada, bem alta, sabe? Muitas pessoas tinham ouvido, mas muitas também não tinham ouvido. E a gente passava gritando, vai pra dentro de casa, entra. E a gente entrava numa rua, saía em outra e não conhecia nada ali. E saía correndo. E eu via carros passando por moto passando, atravessando carro, pessoas, eu via mães levando seus bebezinhos em carrinho, era uma confusão na rua, uma bagunça, eu via gente com mangueira lavando frente de casa e entrava com tudo, com água, uma bagunça. E eu via, gente, um detalhe, que um muro começava a se reerguer sozinho, como se fosse na entrada da cidade. Toda cidade tem a entrada, né? Bem-vindo e tal. Então começava a se reerguer um muro ali. Não tinha ninguém construindo esse muro era feito sozinho. Os blocos iam se montando sozinhos. E eu tinha um entendimento de que aquele muro, ainda que se levantasse um muro perfeito e alto, ainda não seria suficiente para impedir esse gigante. Eu sentia que ele iria atravessar aquele muro. Era uma sensação muito real de que ele iria atravessar esse muro. E aí, nesse momento que eu tava correndo assim, eu via como se fosse a lateral dele e os pés eram enormes. Como se o pé dele fosse também de uma largura de um prédio, um condomínio. Era enorme. E aí a gente ia correndo desesperada e eu acordei. Acordei paralisada assim de medo. Porque foi muito real. E aí eu escutei um hino no meu coração, que eu já tinha ouvido esse hino, mas eu não atentei para a letra, eu não prestei muita atenção. E aí foi a confirmação. Prestem bastante atenção. O hino fala, eu vou passar nas ruas, na cidade, nos países. Esse hino é da cantora Dalet e o nome do hino é Eu Vou Passar na Terra. Gente, é muito forte. Eu só lembrava do refrão, e foi o refrão que eu acordei com ele na mente, que é assim, ó. Eu vou passar nas ruas, nos países, nas cidades, porque as tuas iniquidades têm chegado até minhas narinas e têm cheirado mal. Eu vou passar nas igrejas, nos shoppings, nos lares, mas aquele que me serve de verdade, protegido por mim será. Gente, é muito forte. E nisso, de manhã,
eu pensei, não vou contar, eu vou ficar só pra mim, porque eu já contei tantos e algumas pessoas ainda não acreditam. E Deus me fez pesar, porque muitas vezes a gente fala, Senhor, me use, Senhor, sou teu instrumento, sou tua serva. E quando Deus quer usar, a gente tem tentado se calar, a gente não quer falar. Mas a gente tem que falar. E aí eu tive essa confirmação do hino. E aí quando eu falei assim, eu vou colocar esse hino pra eu ouvir, pra eu prestar atenção na letra. Olha só o que diz no início do hino. Gente, é a resposta, é a confirmação. Foi o que eu vi no sonho, diz na letra do hino. E que é um texto que diz na Bíblia. Isaías 26, o versículo 20 e 21, é citado na declamação desse hino. Diz assim, ó: assim diz o Senhor, vem, povo meu, entra nas tuas câmaras, fechem as tuas portas sobre ti, esconde-te só por um momento, até que passe a indignação, pois eis que o Senhor está saindo do seu lugar para castigar os moradores da terra por causa das tuas iniquidades. Gente, Isaías 26, versículo 20 e 21. Eu fiquei pasma, eu entendi que era realmente uma confirmação de Deus para falar, porque diz bem certinho, gente, o pessoal corria para dentro das suas casas. A gente tinha que... Eu perguntei por que eu tava correndo para dentro de casa e eu não tava dentro de casa, porque é um alerta pro povo de Deus, não é só pro povo ímpio. E por que eu tava lá fora? Rapidamente o Senhor respondeu, porque eu queria que você sentisse o pavor. Eu queria que você sentisse o pavor na pele para você passar pro povo que tá lá fora, para que eles entrem no quarto. E obviamente se sinta na responsabilidade de também entrar no quarto, porque a gente não tem que se sentir isento, a gente não tem que se sentir que tá livre de tudo. Deus vai poupar o seu povo, mas aquele povo que serve de verdade, o povo que tá com sua vida no altar, que tem quarto, que tem vida no quarto. E para isso eu precisei sentir na pele, tá na palavra, tá na revelação e tá no louvor. Ouçam o hino, que vocês vão ver que é tremendo demais. Eu vou colocar aqui no primeiro link da descrição para que você possa acessar. Gente, é muito tremendo. O hino diz assim, ó: vem meu povo, entra nas tuas casas, fecham as tuas portas, porque eu vou passar na terra. Estou me levantando do meu trono, saindo do meu lugar para passar na terra. A iniquidade desse povo chegou até mim. Não aguento mais ouvir afrontas e ficar aqui. Vou passar em todos os lugares e visitar. Mas aquele que me teme e me serve, eu vou guardar. Gente, o hino é tremendo demais, porque é uma revelação para o povo. E, gente, vocês acham que essa pandemia foi o suficiente? Não foi. O que tá pra vir é pior, é muito pior. Deus já me mostrou até que vai ter falta de água. Isso aí é de se esperar. Não é de se esperar não, é terrível, vai ser terrível. Deus me mostrou já em um outro sonho que vai ter falta de água. É uma coisa que eu não queria nem falar, porque a gente não quer acreditar que vai acontecer isso, mas vai acontecer. Sabe, porque se abrir a torneira e não vir um pingo de água para quem tá acostumado a ter sua aguinha na sua casa, né? As pessoas do interior já sofrem, as pessoas do sertão sofrem com a falta de água. Imagine agora a gente passar também por isso. Então, olha, gente, é terrível. O que já para acontecer é terrível. Eu falei aqui uma revelação com o Bolsonaro. O povo falou só do Bolsonaro. A maioria das pessoas vieram me criticar por causa do Bolsonaro. E a visão, a revelação não diz a respeito do Bolsonaro. Ele está sendo representante no sonho porque ele é a autoridade que está no momento. E daí teve a revelação toda no completo e as pessoas só olharam pro PT, só olharam pro sei lá do que, porque eu nem sei nada de eleição, eu nem voto, eu só trouxe a revelação. E o povo olha para o lado do político, lado do partido, esquerda, direita. Não é sobre isso. O que mais importa no sonho é que vai se levantar um gigante adormecido e irá se levantar, vai se levantar. Entendeu? E esse gigante não é o anticristo ainda. É uma coisa que vai acontecer terrível com o mundo, com o nosso Brasil também. Vai acontecer, não vai ser isento. Vai acontecer. E como em outra revelação já trouxe, Deus falou assim pra mim, ó, que a terra
vai chorar lágrimas de sangue. Essas lágrimas ainda não rolaram. Você acha que aquele alagamento na Bahia foi suficiente? Você acha que a pandemia foi suficiente? Não é isso ainda. Não é o algo terrível ainda que tá para acontecer. Quando chegar o algo terrível, todo mundo vai saber. Só que assim, zombam dos crentes, falam que a gente tá fazendo isso para ter audiência no YouTube. Tanta gente faz tanta coisa pra ter audiência e ninguém fica, tô fazendo essa música aí de descer até o chão pra ganhar audiência. Não, eles curtem e pronto. Eles gostam e pronto. Agora, quando é pra pregar a verdade, aí ninguém vem com um discurso barato de que a gente tá fazendo isso pra ganhar audiência, pra ganhar like. Tem gente que faz sim, Mas você quer saber se é ou se não é? Se é verdade ou se não é? Porque tem gente até que coloca no meu comentário, eu não sei se eu devo acreditar, porque eu não sei se eu acredito nessas profecias de YouTube. Bota o joelho no chão, peça a Deus discernimento que Ele vai te dar. Não tem como se enganar. Quando a pessoa tem vida no altar, tem vida com Deus, não tem como se enganar. Não tem como se enganar. Eu não sei se eu acredito, não sei se eu... Vai orar, vai pedir para Deus te revelar, que Ele te revela também. Vai ter vida de intimidade com Deus, que Deus vai te revelar também. Aí chega no YouTube, deixa eu ver o que vai acontecer aqui. Deixa eu ver o que tem de profecia. Vai orar, vai ler a palavra. A profecia que foi entregue hoje está na Bíblia. Tá aqui, Mas muita gente não quer pegar na Bíblia, muita gente não quer botar o joelho no chão. Aí quer que venha fresquinho, assim, mastigadinho, de outros que estão ralando o joelho e orando e pagando preço e tendo vida no altar. Entendeu? Então, assim, quer acreditar, acredita. Não quer acreditar? Pague pra ver. Pague pra ver, não entre no quarto, não feche a porta, não clame o sangue de Jesus sobre a sua casa, sobre a sua família, que você vai ver. Não estou rogando praga, não estou rogando maldição. Jeremias foi um profeta que foi acusado pelo povo. O povo não gostava de Jeremias. O povo não gostava de Jeremias. Era Jeremias no calabouço. Tantas outras coisas, quem conhece a história de Jeremias sabe. Vida de profeta não é fácil. Vida de profeta não é colocada assim, no troninho e saindo levando, não. A gente é chicoteado, é cuspido, é levado como mentiroso, falso profeta e tantas outras coisas. E tem a gente aí, sabe o que? Profeta só presta quando diz assim, tu vai ganhar uma casa essa semana, tu vai ganhar um carro esse mês. Deus tá depositando dinheiro na tua conta, mulher. O povo gosta disso, entendeu? Aí quando começa a falar a verdade, e aí a gente fala que vai acontecer, fala o que Deus tá mandando falar. O povo tá querendo só prosperidade. Acorda, Jesus está voltando. Acorda, os nossos tesouros é lá no céu, não é aqui na terra não. Aí tem gente que fica assim, se agarrando nas coisas da terra. Aí eu quero melhor emprego, melhor não sei o que, melhor roupa, melhor casa. Acorda, não é tempo de brincar mais não. Acorda, não é tempo de se ficar disperso mais não. Acorda, povo de Deus, acorda. Coloca aqui nos comentários. Digite aqui nos comentários aí as suas experiências. Digite se Deus tem te revelado alguma coisa. Digite se você acredita nessa profecia. Compartilhe com alguém. Essa profecia não é da minha casa, não é da minha igreja. É para o povo de Deus. Entra dentro das suas casas. Entra dentro dos seus aposentos. Tá dizendo, para de ficar disperso aí com esse mundo. Para de ficar se entretendo tanto, passeando tanto, rodando tanta cara. Para de ficar distraído, entra dentro do quarto, entra nos seus aposentos, se reserve, se guarde. Vai acontecer coisa ruim pela terra e vai ter neguinho desesperado de última hora e vai ser uma sensação ruim, porque eu passei no sonho e Deus me disse, eu queria que você sentisse o pavor. E eu senti no sonho o pavor, que é você correr e não conseguir achar sua casa, porque é isso que vai acontecer espiritualmente. E espiritualmente não vai ter Uber, espiritualmente não vai ter mototáxi, espiritualmente vai ser você, suas pernas e Deus, corra! E vai ter gente que não vai saber encontrar a presença de Deus, não vai saber achar um refúgio, um refrigério na agonia, vai desacreditar até que Deus existe, vai clamar, vai gritar desesperado. É que eu não sei se eu tô pecando, eu não sei. Entra dentro do teu quarto. É porque muitos me julgam, mas entra dentro do teu quarto. Não consigo entender, igreja, não consigo entender, porque tem uns que julgam, tem uns que não julgam. Entra no teu quarto. Entra no teu secreto com Deus, que Deus vai se manifestar a você. Deus vai dizer o que Ele quer de você, o que precisa você fazer. Essa é a hora de conserto. Deus, o que eu preciso mudar? Deus, o que eu preciso melhorar?
Deus, aonde que eu tô errando que eu não tô vendo? Que às vezes pode estar cego, a cegueira espiritual ali, ó. O diabo manuseando a cabeça. Senhor, faz cair por terra todos os dados inflamados do inimigo contra a minha vida. Me faz enxergar, me faz entender aquilo que de fato é a verdade. Revela-te a mim, sabe? Então assim, chega de, mas é verdade, não é, não é? A verdade tá aqui, ó. A verdade tá aqui, na palavra de Deus. A verdade tá aqui. Quer saber a verdade? Coma dia de noite. Medita de dia e de noite. E aí você vai ver a verdade. E Deus vai se revelar a você. Vai se revelar a nós. Amém? Deus abençoe. Até o próximo vídeo. A gente se encontra por aí. Beijão. Peguei ali uma cadeira porque senão eu ia cansar. Eu vou contar rapidamente como foi. Foi um sonho que Deus me deu. Eu não lembro exatamente quando foi, mas foi há um mês atrás, mais ou menos 1 mês ou 2 meses atrás. Foi no final de novembro. E nós estamos hoje no dia 14 de janeiro. E o sonho que eu tive, eu não ia contar não, porque eu contei só pra minha mãe, meu pai, eu acho que umas 2 amigas e só. E eu resolvi contar porque eu vi depois umas pessoas que estão falando sobre revelação, né, profecias para 2021, e teve especificamente uma profecia que eu ouvi, que foi de uma missionária, eu esqueci qual que é o nome dela, mas eu vou deixar aqui na descrição o link desse vídeo. E no momento em que eu tava assistindo, que bateu com a profecia, né? Bateu com a revelação do meu sonho. Eu comecei a falar em línguas. E eu comecei a me arrepiar inteira. E eu falei, Deus vai fazer mesmo. E, tipo assim, eu não acreditei porque Deus tinha me revelado. E eu não tenho muito costume de Deus estar me dando revelação. Tipo, pra todos, né? Geralmente é particular, é com a minha vida. Então, eu acreditei que Deus fosse fazer alguma coisa. Mas... sabe aquela, um pouco de incredulidade, aquilo assim que você não confia muito no que Deus tá te dando, e daí você fala assim, vamos esperar pra ver o que vai acontecer. Foi tipo assim, só contei mesmo pra minha mãe, pro meu pai e pra 2 amigas. Então o sonho foi assim, eu via o púlpito da igreja, o altar da igreja, como se fosse um altar muito grande. Como se fosse de matriz, de sede, o púlpito era muito grande. E eu via todos como se fosse só obreiros. Sabe, tem altar da igreja que tem os músicos ali atrás, que tem cantores e tal? Nesse não tinha, só tinha obreiros, só tinha como se fosse pastores, sabe? Todos vestidos iguais, todos de terno preto, e eu não lembro se a camisa branca e uma gravata vermelha, mas era todos de terno preto, bem preto. E um vento soprava, dava bem forte na igreja. Inclusive eu conseguia ver o formato assim do vento que soprava muito forte. E Deus permitiu eu ver no meu sonho. E batia no púlpito da igreja. E nesse momento que batia no púlpito da igreja, os obreiros caíam para trás, as cadeiras caíam para trás e eles caíam de pernas para cima. E a roupa era toda arrancada. Nisso, eu conseguia ver todos eles pelados em cima do altar e as roupas sumiam. E eles ficavam lá caídos de perna para cima e o vento continuava balançando eles. E depois esse vento que dava de fora para dentro, de fora para cima do altar, ele voltava dando na igreja. E nisso se abriu um buraco na parede da igreja. Tinha a porta da igreja, mas a porta da igreja era como se não existisse e era aberto um buraco. Nesse buraco, o vento dava e arrastava todos os membros pelaquele buraco. Nisso que arrastava os membros pelaquele buraco, o vento ia levando eles em direção ao céu. Só que quando chegava no céu, acontecia uma coisa estranha. No céu, eu via como se fosse... Ao meu entender, inicialmente eram anjos, só que eles eram como se fossem prédios muito altos. E na minha cabeça media coisa de 80 metros, mais ou menos. Só que tem um detalhe, pareciam Cristos Redentores, sabe? Tipo de barro, aquele Cristo Redentor mesmo. Pareciam vários daquele, e eles se jogavam para trás nas nuvens, tipo brincavam, sabe?
E não tinha espaço para ninguém, não tinha espaço para ninguém naquele céu. E porque era muito apertado, cheio deles. E nesse céu, tá? Não tô falando que era no céu, nesse céu dessa revelação, que nós sabemos que não há só um céu, né? E eu via depois como se abrisse um outro telão do lado. E eu via três, exatamente três, não dois, não um, três, não quatro, três. Como se fosse, sabe aquele desenho daquela estátua que tem atrás do dólar e atrás do real? Eu via três, como se representasse, agora a minha conclusão, representasse três, três moedas que fala. E eu não via o papel de dinheiro, mas eu via a estatuazinha como se fosse viva, assim grande, sabe? E três, uma do lado da outra. E aí eu me acordei sem entender. Eu não ia contar, eu até gravei ontem de noite me tremendo, eu gravei ontem de noite me tremendo, porque eu falei assim, não, Deus tá trazendo revelação ao povo, e eu vou contar a minha também, porque a minha é um pouco diferente, mas se você ver, as profecias estão tendo tudo continuação uma da outra, ou se não, bem parecidas, parece um encaixe, sabe, de confirmação, né? E de vez em quando eu dou uma pausa aqui, porque às vezes eu fico assim, meu Deus, como é que eu vou falar isso? E aí, quando foi hoje de madrugada, eu não vou contar a experiência, né? Porque é minha, a experiência que eu tive, e qual foi a forma, mas Deus falou comigo um segundo detalhe, porque Deus não tinha falado comigo acerca do Brasil, tinha me falado acerca da igreja. Inclusive, eu já vou interpretar logo esse sonho. O vento que dava no púlpito da igreja, gente, vai vir um vento tão forte, um vento muito forte, que vai abalar o altar da igreja. Muitos vão ser desmascarados, como eu vi as roupas sendo arrancadas, a nudez vai ser exposta, o pecado vai ser exposto. Então, vai ser derrubado mesmo em cima do altar. E esse vento vai ser tão forte que vai abalar a igreja, porque o altar representa a firmeza que a igreja tem, desculpa que eu tô segurando o celular aqui, a firmeza que a igreja tem, né? É o altar que transmite essa segurança, esse cuidado. Então, assim, a igreja vai ser abalada por conta do altar que vai ser. Só que esse vento, esse mesmo vento que vai dar pra abalar e exterminar muitos, né? Vai mostrar a nudez de muitos, o pecado de muitos, também vai ser o vento que vai renovar muitos, aqueles que estão fiéis, aqueles que estão firmes. Por quê? No final de 2020, eu vou falar para vocês, 2019, eu me afastei da igreja, eu fui viver minha vida, não fui ter uma vida totalmente errada, mas fui me afastar, fui ficar na minha, entendeu? Só que quem tem promessa de Deus e quem tem ministério, e também quem tem o cuidado de Deus muito forte, não se é perdido. Deus arrasta de volta. E Deus me arrastou de uma forma muito singular, particular para mim. De que não precisou ninguém ir lá, sabe? O Espírito Santo de Deus mesmo foi. Então, acredite na transformação que Deus faz, mesmo sem precisar, tipo assim, que você tem um filho que esteja afastado da igreja, não pense que vai precisar arrancar a força, porque o próprio Deus faz isso, tá? E Deus fez comigo com muito amor, eu agradeço a Deus por isso. Ai, meu Deus, travou aqui. E aí, quando foi no final de 2019, eu voltei para casa. Final de 2020, agora eu voltei para casa. E nesse final de 2020, Deus começou a me visitar muito. Coisas assim eu não conto pra me orgulhar, tipo assim, pra me engrandecer, mas pra fortalecer a fé de quem ouve, né? Eu sentia a presença de Deus entrando dentro do meu quarto. Eu sentia Ele me acordar de madrugada. Eu me arrepiava inteira e queria falar em línguas, me acordando de madrugada. Então, assim, Deus ministrou ao meu coração que não era só comigo que isso ia acontecer. Vai ter muita gente testemunhando sobre isso. Vai ter muita gente falando sobre isso que eu tô falando aqui. Eu ficar assim de alegria. Porque a presença de Deus vai começar a ser tão forte
que aqueles que estiverem na presença de Deus vai sentir Deus de uma forma muito sensível. Vai ter uma sensibilidade aumentada, que vai sentir a presença dele como se fosse real mesmo, que é real, só que vai ser mais intensa ainda, vai ser palpável, quase apalpável. Vai ser quase visível para quem não tem dom de visão ou de ouvir, vai começar a sentir, os dons vai ser aguçado, Deus vai começar a liberar dons espirituais para a igreja. Pessoas que não têm ainda, vai começar a ter, vai ser uma coisa mais sensível ainda. Então, assim, é só estar realmente ligado com Deus que vai sentir. E esse vento vai servir para remover as cinzas e acender as brasas. Então, as cinzas, que é o que não presta, o que já serviu, mas não serve mais, que tá impuro, que tá sujo, que tá bagunçando o altar, Deus vai remover. E as brasinhas que estão na presença dele vai se acender com fogo vivo, brasa viva do altar. E Deus falou comigo aqui em casa essa semana também, que tá descendo fogo novo. Falou pra minha vida, pra minha casa, mas eu profetizo pra você também. Fogo novo sobre o altar. Fogo novo, presença de Jesus, presença do Espírito Santo, presença de Deus. E aí, quando foi essa madrugada, Deus falou comigo, como se fosse na minha mente, não foi audível, foi na minha mente, mas foi de forma muito clara. Deus falou comigo assim, eu vi a visão, né? Não foi com os meus olhos, foi como se fosse imaginação, mas não dava tempo nem de eu pensar. Deus vai falando assim, ó, de uma forma que você sabe que não é seu cérebro que tá produzindo aquilo, é Deus que tá falando. Então, eu já tô falando isso pra dar uma dica, que tem gente que fica assim, ai, como é que Deus fala? Ai, como é que Deus mostra? E tem gente que tem até o dom, mas duvida, né? E como eu tinha, mas duvidava, então Deus não se manifestava. E quando eu comecei, não, e Deus tá me mostrando mesmo, aí Deus começou a me mostrar mesmo. E aí eu comecei a ver como se fosse uma areia fininha, como se fosse areia da terra, mas era como se fosse farinha, era mais fino ainda. E eu via um sangue bem fresco, assim, escorrendo, como se fosse um sangue bem vivo, mais vermelho que isso aqui. Um vermelho escuro, como sangue mesmo, sabe? Sangue bom, escorrendo. E Deus falava bem assim pra mim, ó, o Brasil vai chorar, terra vai chorar, lágrimas de sangue. E ele falou bem assim, lágrimas de sangue escorrerão sobre a terra. E depois ele falou bem assim, filha, enquanto te digo, já estou fazendo. Então não adianta pedir misericórdia, porque já estou fazendo. Então assim, quando Deus me falou isso, eu tremi, eu tava acordada. Tipo assim, Deus já tava me falando algumas coisas em sonho, eu me acordei, pra vocês terem ideia, eu me acordei, abri os olhos e Deus continuou falando. E eu entendi que não era sonho. E aí Deus falou isso. Eu fechei o olho só pra me concentrar. E Deus só falando. Então assim, acorde, igreja. É igual aquele hino que diz, acorda, igreja, Deus me manda eu te avisar. Acorda, igreja, que a coisa vai apertar. Acorda, acorda, acorda. Aí veio o esposo, ele vem. Acorda, igreja, é tempo de juntar os pés. Acorda, igreja, Deus espera os fiéis. Acorda, 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 Jesus vem de novo. Então, Deus está despertando a igreja. 2020 foi pouco porque Deus sacudiu, mas tem muitos que ainda estão dormindo. Tem muitos que ainda não estão. Ah, não, Deus usa de misericórdia, mas é que nem eu estava ouvindo uma pregação da pastora Camila Barros ontem. Ela estava falando uma mensagem totalmente diferente. Não foi nem sobre justiça, não foi nem sobre 2021, não foi sobre nada disso. Mas ela falou sobre uma frase que marca muito o que eu tô falando aqui. E que nós estamos falando, né? Ela falou bem assim, em tempos que Deus usa de misericórdia, não adianta pedir justiça, porque ele vai usar misericórdia. Agora, em tempo que Deus quer usar de justiça, não adianta pedir misericórdia, porque ele vai agir com justiça. Então,
confirma o que realmente Deus tinha falado comigo, vê que bate como Deus falou pra mim. Não adianta pedir misericórdia, porque quando estou te falando, já estou fazendo. Deus só tá avisando. Deus só tá avisando, não tá pedindo permissão pra ninguém. Então, assim, eu quis falar, compartilhar com a minha experiência, porque às vezes tem gente que, mas fulano. Aí Deus usa um desconhecido, uma desconhecida, pra falar também. Eu tô gravando esse vídeo, mas nem sei se eu vou postar. Só sei que eu tô sentindo que eu preciso falar, nem que seja pros meus amigos, nem que seja pra minha família, pra Deus usar da minha experiência pra salvar, pra confrontar, pra avisar, entendeu? Porque quem tiver com algum desconcertozinho já vai arrumando